Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez neste lindo programa e eu quero ter uma meditação com você na Palavra de Deus, que está aqui no livro de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. Enquanto você encontra aí na sua Bíblia ou no seu smartphone, quero te fazer um convite muito, mas muito especial. Sempre na última terça-feira do mês, às 8h30 da manhã, nós temos um café aqui para os pastores. É a reunião do Conselho de Pastores do Estado de Minas Gerais, na Igreja Batista Getsemane, na rua Cassiano Campolina, 360, no bairro Dona Clara. Você é nosso convidado, tá certo? Vamos ler a palavra de Deus? Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21, diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está morrendo. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viva. E Jesus foi com ele. Quero falar para você, que está nos ouvindo, sobre morte na família. Jairo era alguém, um diácono, um dos pastores ali naquela sinagoga. Sinagoga é um lugar onde os judeus se reuniam. Em qualquer cidade, eles chegavam naquela cidade e levantavam ali uma sinagoga e ali eles se reuniam. Então Jairo estava ali naquele lugar, Jesus chegou, ele era um dos principais da sinagoga, talvez um diácono, talvez um pastor, um grande líder ali naquela comunidade. Jairo era então esta pessoa, casado, e ele tinha uma filha com 12 anos de idade. Foi quando ele viu Jesus, ele correu para Jesus, se ajoelhou aos pés de Jesus e clamou para que Jesus fosse com ele para a casa dele. Jairo estava vivendo um processo de morte na sua casa, na sua família. Jairo estava com aquele sentimento no coração. Ele sabia que a sua filha estava morrendo. Sua filha tinha uma doença. Não fala aqui na Bíblia qual a doença que era, mas tinha morte na casa de Jairo. Tinha morte na família de Jairo e a sua filha de 12 anos estava morrendo. Eu quero falar sobre morte na família. Muitas vezes nós enfrentamos muitas lutas, muitas tempestades, muitas dificuldades na nossa casa, no nosso casamento, no nosso relacionamento conjugal, com os filhos, ao esposo com a esposa, filhos com os pais, e tem esse sentimento de morte, que as coisas estão acabando, que aquela família está se deteriorando, que o relacionamento ele está se findando, né? Aquele sentimento de morte, morte do sonho, morte de algo que nós planejamos, morte de algo que nós desejamos e entramos para viver e agora estamos nesse processo de morte. Então Jairo, ele estava vivendo aquilo ali, Jairo estava com uma luta muito grande. Talvez você está assim na sua casa, você está vivendo um momento muito difícil, você não sabe o que fazer, você já recorreu a várias pessoas, as entidades ou pastores, amigos, e você não sabe o que você faz mais, porque você já recorreu e a coisa não mudou, a situação não melhorou, né? Não veio ainda uma resposta dos céus para você, não veio uma resposta de ninguém para você. Certamente Jairo fez isso. Jairo, ele procurou os médicos, Jairo, ele procurou pessoas para ajudar, pessoas para orarem, foi talvez em algumas igrejas, buscou recursos, buscou os médicos, mas a sua filha, ela ia piorando, piorando, e ele tinha certeza, a minha filha vai morrer. Foi quando ele soube que Jesus estaria ali. A multidão estava ali. A Bíblia diz que havia uma multidão ali ao lado de Jesus, quando Jesus chegou ali, quando ele desceu ali daquele barco. E no meio daquela multidão, Jairo foi e se entregou a Jesus. Ele correu para os pés de Jesus, ele se ajoelhou e ele clamou. Quer dizer, ele se humilhou, ele falou: eu preciso do Senhor, tenha misericórdia de mim. Ele se ajoelhou como se ele estivesse falando assim: eu não tenho mais onde buscar ajuda. O Senhor é minha última solução. Tenha misericórdia de mim. É isso que significa o Jairo se ajoelhar, se humilhar ali aos pés de Jesus. A humildade, ela traz grandes vitórias. A Bíblia diz assim: humilhai-vos, pois, perante, ou debaixo da mão do Senhor, para que ele, a seu tempo, vos exalte. Então, a humildade mostra para nós que nós não somos aquele super-homem, aquela super-mulher, que nós aguentamos tudo, que nós enfrentamos tudo, que nós lutamos contra tudo. Há um momento na nossa vida que a gente fala assim: eu não consigo mais, eu não tenho mais para onde correr, eu não sei mais o que fazer. E pessoas que não se humilham,
muitas vezes eles acabam se arrebentando, acabam em suicídio, acabam em uma grande perda, acaba em vexame, acaba numa humilhação, que não é essa humilhação debaixo da mão de Deus, mas uma humilhação perante os homens, né? Então, é melhor nós corrermos para os pés de Jesus, buscarmos a Deus, clamarmos ao Senhor, porque a Bíblia diz também que ele não só se humilhou, mas ele clamou insistentemente. Olha o que a Bíblia diz aqui. Insistentemente ele suplicou, quer dizer, é mais que clamar, é algo lá da alma, do coração. Eu preciso, eu necessito. Se o Senhor não for, ela vai morrer. É o Senhor que precisa fazer isso. Quantas vezes aqui na igreja nós vemos pessoas assim, desesperadas, sem saber o que fazer, sem saber para onde correr, e insistem conosco: o Senhor precisa ir lá naquele hospital, faz uma oração pela minha filha, pelo meu esposo, pela minha esposa, vá até minha casa, o Senhor pode levar uma solução. As pessoas, elas lançam, né, aquela fé em nós, querendo uma resposta, querendo que nós façamos algo, crendo que Deus vai agir através da nossa vida. Assim é Jairo. Ele correu aos pés de Jesus, ele se humilhou. As pessoas que estavam ali eram amigos, eram conhecidos dele naquela comunidade, e eles viram Jairo ali se ajoelhando aos pés de Jesus e clamando por socorro e pedindo ajuda. Diz a Bíblia que ele pediu insistentemente, quer dizer, sem parar. Já viu aquela criança quando começa a pedir as coisas, pedir: mãe, eu quero, mãe, me dá, mãe, eu quero isso aqui, mãe, me dá esse negócio, mãe, eu preciso desse negócio. Jairo foi assim, e ele insistiu. A Bíblia diz assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Nós precisamos clamar a Deus para que a resposta venha sobre a nossa vida, para que os céus se abram, para que Deus, né, ele olhe para nós. Mas muitas vezes não clamamos a Deus, muitas vezes ficamos com os nossos lábios fechados, não vamos a uma igreja, né, não buscamos a presença de Deus, não vamos aos cultos, nós criticamos as pessoas que buscam, que vão até a igreja, que buscam a Deus. Nós precisamos clamar. Existe um Deus que abre portas, existe um Deus que faz milagres, existe um Deus que quer entrar na nossa casa, quer entrar na nossa empresa, quer entrar onde nós estamos para fazer milagres, mas ele não chega invadindo, ele não chega empurrando a porta, não. A Bíblia diz assim que ele está à porta e bate. Ele bate a porta. E a Bíblia diz assim: se alguém ouvir e abrir, eu vou entrar e eu vou fazer milagres, eu vou cear ali naquela casa, porque alguém ouviu, alguém abriu essa porta. Você precisa abrir a porta da sua vida, você precisa deixar Jesus entrar na sua casa, entrar na sua vida, entrar no seu coração. Você precisa clamar a Deus para que ele possa entrar, né, para que ele possa fazer um milagre na sua vida. Então clame ao Senhor. Eu venho aqui falar para você, se você está com essa morte, talvez você esteja enfrentando uma grande luta na sua área profissional, sua área financeira. Quantas vezes pessoas tiraram a sua vida porque estavam desesperadas financeiramente e pensando: talvez se eu tirar a minha vida, acabe esse sofrimento. Talvez você está vivendo aí depressão, algo muito forte que ataca a mente, o coração das pessoas, uma enfermidade que não passa, entra mês e sai mês, você está nessa mesma enfermidade, nessa mesma luta. Eu quero te dizer que tem um milagre. Deus, ele pode fazer esse milagre. Jesus pode transformar essa maldição em bênção e você contar esse grande testemunho. Jesus ouviu o meu clamor, Jesus ouviu a minha insistência, Jesus, ele olhou para a minha humilhação. Então, quero te dizer que Deus está pronto para fazer este milagre, mas nós precisamos clamar. Nós precisamos voltar o nosso coração para ele. Nós precisamos nos ajoelharmos e falarmos: Deus, eu preciso do Senhor, eu quero o Senhor. E neste momento, eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir a bênção de Deus, seja qual for a luta que você está passando. Jairo tinha uma grande luta aqui. Sua filha de 12 anos estava morrendo. E ele clamou a Jesus, e Jesus ouviu. A Bíblia diz que Jesus foi com ele. Jesus foi até a casa de Jairo. E ao final aqui dessa história, Jesus cura a filha de Jairo. Jesus entra na casa de Jairo e o milagre acontece. Jesus pode ir agora onde você está e o milagre acontecer. Vamos orar? Vamos orar. Coloque a mão no seu coração e ore comigo neste momento.
Meu Pai, eu quero orar por essas pessoas que estão nos ouvindo. Talvez existem pessoas que estão aqui assistindo e com grande dificuldade, com grande pressão na vida, pensando até em tirar a sua própria vida. Meu Deus, olha o clamor desta pessoa, olhe a oração que ela está fazendo agora, buscando uma resposta do Senhor. Que o milagre aconteça agora. Eu peço isto, meu Deus, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e não há nada impossível para o Senhor. Eu te abençoo neste momento, com a bênção do Deus Todo-Poderoso, para a glória dele mesmo. Olha, não vá embora, fique conosco. Tem uma pastora muito especial que vai trazer uma palavra muito importante e especial para a sua vida. Que Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus. Então os medianitas, eles apareciam para poder pegar o resultado do trabalho deles e gerar o quê? Empobrecimento. Sabe aquela coisa que você trabalha, mas na hora de usufruir, você não consegue acessar o resultado daquilo? Era o que os medianitas faziam com o povo de Israel. Sabe quando você começa um negócio, mas você não termina? É esse espírito medianita. Quando você está para fechar o negócio está para poder fluir, aquilo é tirado das suas mãos, aquilo é tomado. Você fica sem entender, poxa vida, mas tinha tudo para dar certo, eu investi tanto, foi tanto tempo de entrega, horas de trabalho, isso envolveu outras pessoas. Por que isso acontece? Isso não é justo. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 7 vezes. O diabo, ele é estrategista, mas tem hora que ele não precisa nem ser estrategista. Ele já vai logo no ponto onde somos vulneráveis, justamente para poder minar a nossa confiança, minar a nossa fé naquilo que Deus nos deu capacidade de fazer, de criar, de produzir, de construir. Então aquilo vai entrando no nosso coração, a gente vai se enfraquecendo de uma forma, vai sendo gerado um desânimo muito grande, e a gente perde a vontade até de lutar, e passa a viver aleatoriamente, sem sentido, sem sonhos, porque eu não quero mais sonhar, eu não tenho mais condições de sonhar. Toda vez que eu sonho, vem alguém, vai lá e rouba o meu sonho. Toda vez que eu consigo conquistar algo, vem alguém, vai lá e toma aquilo que é meu. Então eu vou viver para comer, para dormir, para pagar a conta, e não vou sonhar. Só que é um problema. A gente tem que sonhar assim. Os nossos sonhos e os sonhos de Deus para as nossas vidas. Porque quem não sonha, não tem motivação. Não tem pelo que viver. Quem não sonha, está só sobrevivendo. Por isso que nós temos que saber os pensamentos de Deus ao nosso respeito. Que são pensamentos de paz, de alegria, de esperança. E é muito interessante porque Deus já nos conhecia mesmo antes de nascer. Ele é o dono do tempo, Ele é o dono do mundo, Ele sabe todas as coisas. Então, é óbvio que Ele também sabe tudo o que vai acontecer comigo e com você. Antes mesmo da gente pensar, Ele já sabe. E nós temos o livre-arbítrio, a gente escolhe o que a gente quer. Se a gente quer servir a Ele ou não, se a gente vai casar, se não vai. Mas eu acredito que o nosso propósito na Terra é descobrir o nosso destino profético em Deus. Isso que vai nos trazer propósito de vida. O que eu vim para fazer? Não é porque eu estou perdendo algo. É para que isso está me acontecendo. Gideão, ele era um homem, segundo os olhos dele, medroso. Era um homem que não se via numa condição de libertador. Na Bíblia que diz, no capítulo 6, que ele estava moendo o trigo, e ele estava moendo aquele pouquinho para ele poder esconder a comida para os medianitas não virem pegar aquilo que era dele. Então ele não entendia nem o significado do nome dele, porque o significado de Gideão
é um guerreiro, lutador poderoso. Olha o significado do nome dele. Então ele não tinha entendido ainda o propósito de Deus para a vida dele. E ele estava vivendo uma vida sem identidade, sem propósito. E uma pessoa que se achava fraco. Ele se achava completamente incapaz. E eu já me senti assim, eu já me senti exausta. Eu já me senti cansada. Foram lutas e lutas que eu virava e falava assim, gente, mas por quê? Por quê? Por quê? Eu não sabia entender para quê. Hoje eu já sei, né, o para quê que essas coisas acontecem. Me sentia extremamente enfraquecida, me sentia menor do que eu sou, ou até mesmo era diante de Deus. Então, no meio desse ano todo, onde eu fiquei analisando a vida de Gideão, que eu fiquei analisando cada passo, eu tive que olhar para mim e falar quem eu sou. Quem é a Daniela? O que quer dizer meu nome? Para começar, o Senhor é o meu juiz. O Senhor é o meu juiz, o meu advogado, é Ele quem julga as minhas causas. Não preciso nem me defender, porque o Senhor é quem me justifica. Você sabe o nome do seu nome, o significado do seu nome aí? Quem sabe? Qual que é o seu? Lúcia, luz, vida. Qual que é o seu nome? Viviana, vida. Olha que coisa, você saber que o seu nome é vida. O diabo sabe que o seu nome é vida, mas vai lá e tenta atacar uma depressão. Tenta te lançar numa escuridão. Porque você carrega um nome profético, mas muitas vezes você não sabe que carrega esse nome profético e não assume essa identidade em Cristo Jesus. Mas isso hoje vai ser mudado, amém? Inclusive na Bíblia diz que o Senhor já mudou também o nosso nome na eternidade. Ele nos dá novas vestes, nos dará um novo corpo e também nos dará um novo nome. Então, enquanto Ele não me deu um novo nome, eu sou Daniela de Jesus Cristo, amém. Amém? Daniela de Jesus Cristo, amém. Ficou legal, não ficou? Gostei. Então, Gideão, ele estava nesse momento de descredibilidade, mas também estava naquele momento onde se lamentava. Por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Por que tem que ser desse jeito? E aí, nessas horas, é sempre assim, né, gente? E não dá para poder julgar Gideão, porque a gente também é assim, né? Aí a gente chama Deus. A gente chora na cama, que é lugar quente. Aí a gente lembra que era para ter buscado, que era para ter feito como Davi fez. Assim como a corça anseia por águas, né? Como terra seca. Assim a minha alma que precisa do Senhor. Tem até uma música, né? E ali a gente começa a clamar. Mas olha quanto tempo de identidade perdida. Olha quanto tempo de escassez. Quanto tempo de sofrimento com eles. Foram 7 anos. Imagina com tantas pessoas aí que vivem uma vida de miséria espiritual. Uma vida sem propósito. Uma vida onde vai aceitando todos os tapas, aceitando todas as afrontas do diabo, sabendo que tem o Senhor, que é o nosso escudo, que é o nosso protetor, que é o nosso Deus, que anseia ter intimidade conosco, mas o tempo inteiro estamos sendo lesados emocionalmente, espiritualmente, você não vai dizer fisicamente, financeiramente, mas por conta da dureza do nosso coração, as coisas vão se repetindo. E eles clamaram ao Senhor. Isso aí é típico, né? A gente já sabe disso, é igual o povo de Israel. E eles clamaram ao Senhor. E está aqui, olha. Assim, Israel se enfraqueceu muito por causa dos medianitas. E por isso clamaram ao Senhor. Isso aqui é importante, olha. Assim Israel enfraqueceu. Não é enfraquecer de perder as forças por conta da batalha. É empobreceu. Perdeu recursos financeiros. Perdeu estratégia. Perdeu moeda, fôlego. Para poder se sustentar, para poder crescer. Então eles se tornaram pessoas empobrecidas.
Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa dos medianitas, o Senhor enviou um profeta. Olha Deus aí sempre enviando os seus profetas, que diz assim, olha: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da escravidão. Eu vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os que vos oprimiam. Expulsei-os da vossa presença e vos dei a terra deles. E também vos disse: eu sou o Senhor, Getsêmani, o vosso Deus. Não tem mais a deuses estranhos dos amorreus em cujas terras habitais, mas não obedecestes a minha voz. Você vê, o Senhor está chamando a atenção do povo e está chamando a nossa também. Estão repetindo os problemas? Não é Deus que está deixando, não. É uma brecha muito grande que está aberta. E temos que ser sensíveis e humildes para reconhecer isso e fechar essa brecha. Os medianitas, eles tinham uma abertura espiritual para poder pegar aquilo que era do povo de Israel. Eles passaram a adorar Baal. Eles passaram a fazer sacrifícios para Baal. Então, olha como que o povo se corrompia de uma forma muito grande, de uma forma realmente assim, como que eu posso dizer? De uma forma que comprometia eles, que fazia com que eles fossem culpados na presença de Deus, já levando diante para um tribunal mesmo. E essa adoração a deuses estranhos, isso sempre foi uma abominação muito grande para Deus. E aí quando o anjo, ele aparece para Gideão, Gideão que não esperava aquilo, ele passou a ter uma experiência com o sobrenatural. E a minha cabeça já aqui lembrando um monte de coisa, nós estamos no ano profético da letra Vav, que é a 6ª letra do alfabeto hebraico. Lembrei disso agora. E essa letra, ela representa um gancho, que é um gancho do mundo terreno com o mundo espiritual. É o que nos liga aqui na terra às coisas celestiais. Esse gancho era o gancho que ficava na tenda do tabernáculo, e esse gancho, ele prendia a extremidade de baixo, que estava na terra, até a extremidade de cima, que está no céu. Então, é a representatividade da terra conectada ao céu, de nós, o homem conectado a Deus, conectado ao Espírito Santo dele. Então, é um ano onde nós buscamos a presença do Senhor, e o sobrenatural, ele se manifesta, mesmo quando nós não estamos vendo, não estamos esperando, mas é um ano de gancho profético. Então, Gideão, ele pediu, ele orou junto com o povo de Israel, e o anjo apareceu para ele de forma inesperada. Um portal celestial foi aberto. Então, você que está aí, com essa mentalidade, por quê? Por que as coisas não mudam? O portal está aberto aqui, ó, em cima da sua cabeça, em cima das nossas cabeças. Você crê? Você crê? Você crê? Então é hora da manifestação de Deus vir sobre a sua vida. É a hora do gancho de Deus. Não é à toa que esse é o ano profético, o ano do Vav. Depois você pesquisa, vai onde você quiser, no YouTube, no Google, no chat GPT, escreve lá qual o significado profético da letra Vav, V-A-V. Vocês vão ver lá que é o ano do gancho, é o ano da virada, é o ano das coisas terrenas se ligarem às coisas espirituais. Gideão estava nesse momento, foi nesse momento que ele se ligou às coisas espirituais.